Boa tarde, tudo bem com vocês? É a terceira vez que eu estou tentando entrar, mas agora com fé em Deus vai. Agora foi. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Segundo dia de live. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Espero que estejam bem. E vamos para o segundo dia de live dessa jornada criativa. Deixa eu colocar aqui, pera. Hoje, o tema é um dos temas que foram sugeridos na caixinha que eu abri, que é vibração. Deixa eu colocar aqui, para quem for entrando. E aí, fixar aqui. Aí, pronto. Então, ontem nós falamos de bloqueio, né? Na verdade, de estresse. Como que o estresse, uma vida estressante, uma vida em sobrevivência, faz a gente estar conectados da nossa criatividade, faz a gente não se conectar com essa energia extremamente poderosa. E lembrando, né, que nós falamos ontem, que eu falei ontem pra vocês, por que eu tenho que me conectar com a criatividade, por que eu tenho que ser uma pessoa criativa? Para que a gente possa criar uma vida sem ser só em estado de sobrevivência, né? A gente vive nesse estado de sobrevivência, que é um estresse constante. E esse estresse no nosso corpo, ele libera enzimas, ele libera uma química mesmo no nosso corpo. E isso vai fazendo com que a gente vai bloqueando essa entrada criativa, que nada mais é do que o nosso chakra cardíaco aqui, tá? Que faz a gente se conectar com o nosso eu, que faz a gente se conectar com a nossa essência. Então, tudo que existe hoje para tirar a nossa atenção é para tirar a gente desse estado de conexão com a gente mesmo, de conexão com o divino. Então, quando eu falo para vocês que a gente tem que se conectar com a criatividade, não é a gente ficar pintando mandala, não é fazer um artesanato. É simplesmente a gente conseguir criar e viver em um novo estado. O fato das pessoas viverem nesse estresse, né, no mundo corporativo, nos relacionamentos, no dia a dia, a gente tá sempre fora de nós. Nós nunca estamos nos conectados com a gente mesmo. E cada vez mais a gente vai vivendo assim, em desconexão. Então, por isso que é muito importante a gente se conectar com a criatividade, a gente se conectar com o nosso eu. E como que a gente faz isso? É isso que a gente vai aprender aqui no decorrer dessa semana. E ontem nós falamos disso, a importância da gente se conectar. Esse estresse que a gente vive desconecta a gente de nós mesmos. E aí isso vai criando os burnouts da vida, isso vai criando as doenças, isso vai criando uma série de desconexão, uma série de doenças, uma série de consequências, né? Eu vou criando impulsos, eu vou criando comorbidades, eu vou me desconectando. Então, a criatividade, o se conectar com a criatividade faz a gente viver uma vida diferente, né? Então, assim, por exemplo, quando eu tô fazendo o meu trabalho, quando eu tô trabalhando ali numa frequência cerebral mais lenta, eu estou conectada comigo mesmo, né? Por isso que essa criatividade, cada vez mais ela se expande. Então,
você mudar de vida, você desejar uma vida e se conectar com essa criatividade, com o seu eu mesmo. Tira você disso, desse looping que a gente fica vivendo. E aí entra todas as doenças que a gente ouve mesmo, de depressão, de estresse, dos burnouts e por aí vai, né? Então, um dos temas sugeridos por vocês foi a vibração. E como que a gente faz o link de ontem para hoje, né? Ontem, falando dessa importância da criatividade e falando também o que o estresse faz, né? Esse bloqueio na minha criatividade. Então, por que a vibração também é importante a gente saber sobre vibração? Eu adorei quando colocaram na caixinha sobre isso, porque é um link mesmo pra gente falar disso. O que acontece? Vibração, a gente sabe, já falei aqui várias vezes pra vocês, mas vamos recapitular. O universo, ele é vibração. Ele é só vibração, né? Então, existem escalas de vibração, né? Que se vocês pegarem lá a tabela de Hawkins, vocês vão ver os hertz, né? Então, quando eu tô vibrando muito baixo, eu tô lá no 20, 40, a gente só começa a elevar a nossa vibração a partir de 200 hertz. É igual uma rádio, onde você sintoniza. Então, as rádios também são assim. Então, se você sintonizar numa rádio de funk, você vai vibrar naquela energia. Se você conectar numa rádio de rock, você vai vibrar na energia do rock. E por isso que tem até tido muitos reels sobre isso, né? Sobre o significado das músicas, sobre a frequência musical. Então, quando você está ouvindo uma música clássica, essa frequência, tudo é frequência, gente. Absolutamente tudo é frequência. Essa frequência te leva para uma vibração mais alta ou mais baixa. Então, o que acontece, né? Que hoje a gente ouve aí as letras das músicas, né? Na verdade, elas sempre foram assim. Hoje, a gente que presta um pouco mais de atenção nas letras delas. Mas elas sempre foram assim. Então, vem lá uma letra, né? Falando absurdos, assim, sobre a mulher, como ela é e tudo mais. E a gente acha graça, a gente acha legal. Mas quanto mais você vai vibrando nisso e quanto mais você vai se alimentando disso, você vai gravando isso no seu subconsciente. E ele vai acreditando, porque é o que eu falei pra vocês ontem. As emoções, o que é uma memória? É uma foto de uma emoção. Então, eu tô feliz agora e aí o meu subconsciente vai tirar uma foto daquilo ali. E quanto mais fotos eu vou tirando, mais eu vou formando como se fosse um QR Code meu ali. E o meu subconsciente vai se conectando com isso. E eu passo a viver aquilo, eu passo a me conectar cada vez mais com essas fotografias que o meu subconsciente faz. E automaticamente eu vou acreditando que eu sou aquilo. Então, eu vou começando a viver e a manifestar isso. Então, quando fala-se, né, dessa questão das músicas, que tem muito perfil, né, no Instagram falando disso, na verdade, às vezes as pessoas não explicam direito, mas é exatamente isso. E é uma vibração. E essas vibrações, essas batidas das músicas, essas frequências das músicas, de novo, igual eu falei ontem, elas liberam uma química no nosso corpo, né? Elas vão liberar os neurotransmissores. E ali na hora vai me dar picos de dopamina, de serotonina, de tudo. E eu vou ficar muito feliz. Mas, de repente, aquilo baixa, né? Então, eu vou vivendo nisso e automaticamente o meu subconsciente, ele vai entendendo que eu sou aquilo, que eu gosto daquilo e que eu vibro naquilo, né? Então, as músicas de sofrência são o quê? São exatamente isso, né? As músicas de sofrência são exatamente isso. Às vezes você fala, nossa, mas tava tudo bem no meu relacionamento, de repente acabou.
Porque você fica ali se alimentando daquela frequência, daquela vibração, acreditando que aquilo ali... Opa, boa tarde, seja bem-vinda. Você fica ali se alimentando disso, né? Então, por que as músicas motivacionais, elas dão um pico na gente, né? Então, assim, você ouve uma música que te motiva, então você acorda cedo, você vai treinar, enfim, por quê? Ela ativa em nós ali partes, né, do meu cérebro, onde me dá essa dopamina, onde eu fico animada, onde, sabe? Mas a gente tem o poder de fazer isso sozinhas, né? Sozinhos. Então, assim, isso é muito bom, porque estimula, mas a gente precisa começar a criar também isso sozinho, saber que a gente pode fazer isso. Então, por que a vibração é extremamente importante? Porque aonde eu estiver sintonizada é aonde eu vou manifestar, criar a minha vida, é a sintonia que eu vou viver. Vou contar uma coisa que aconteceu ontem. Uma pessoa muito querida me procurou ontem. Eu já faço uns trabalhos das leituras para essa pessoa já há muito tempo, desde quando eu comecei, ela tá comigo. E sempre ela que precisa de uma orientação profissional e tudo mais, ela vem, é uma querida. E aí, ontem ela me procurou, falando de uma questão onde ela havia ido em um centro onde disse a ela que tinham feito um trabalho para ela. Aí você tá me perguntando, né, o que trabalho e vibração e criatividade tem a ver? É assim... Tudo aquilo que a gente coloca o nosso ponto de atenção e que a gente vibra, a gente cria a nossa realidade, né? E sabemos que quando uma pessoa faz trabalho para outra, quando fala, né? Fez trabalho. O que é o trabalho? Nada mais é que um nódulo de energia, que aquela pessoa tá ali, obsessivamente pensando, e aquilo forma um nódulo de energia onde ela tá emitindo essa energia. E para quem ela está emitindo, se a pessoa estiver numa frequência, numa boa vibração, aquilo nem chega perto, né? Então, quando vocês forem, quando alguém falar para você que fizeram o trabalho para você e você falar, como é? E foi o que eu perguntei para ela, ok. No lugar que você foi, que te falaram onde você estava, por que não tirou? Né? Então, eu vou lá no centro da Joana, a Joana me fala, fizeram um trabalho para você. Ok, o que eu tenho que fazer? Afinal, eu estou num lugar onde trata disso. É R$1.000 para eu fazer, eu desfazer isso aí. Sempre é R$1.000, né? Sempre é 1.000. Então, quando a pessoa cobrar para desfazer qualquer coisa de você, foge. Que é aí que tu tá amarrado. É aí que a marreta cai do cabo, entendeu? Então, é muito sério isso quando, primeiro, quem fala isso pra você, segundo, quem cobra, né? E essa questão de ficar indo em muito lugar e as pessoas mexendo na sua energia. Porque tudo é vibração. Ok, aconteceu. E foi aí que ela veio me procurar ontem. E não que eu desfaça, viu, gente? Até porque é exatamente o que eu vou falar, exatamente o que eu falei. Oração, vibração, é o que tira a gente dessas coisas. Por quê? Aquela pessoa que supostamente fez algo pra você, ela tá vibrando numa energia e numa vibração, num nível ali de energia muito baixo. Porque ela tá com raiva, ela tá com ciúmes, ela tá com inveja, ela tá com tudo aqui embaixo. Se você tá mais ou menos na vida, igual eu falei, abaixo de 200, isso pode ser que você entre nessa frequência, porque é eletromagnético, gente. Uma coisa vai puxando a outra. Então, se eu te conheço e eu ficar pensando muito em você, você vai falar, nossa, vou mandar mensagem pra Sil. Acho que ela tá pensando em mim. Você fala, oi, tava pensando em você. Eu falo, eu também tava pensando em você. Quando isso é uma coisa boa, ok. Temos uma sintonia, temos uma telepatia.
né? Temos algo ali dentro da amorosidade, do afeto, de uma boa vibração. Agora, quando a pessoa, você já não tá bem, e a pessoa começa a emitir essa energia e você se conecta com isso, aí junta o trabalho. Fizeram pra mim. E aí você começa a acreditar naquilo. E aí você entra cada vez mais nessa frequência. E muitas pessoas dali não saem. Muitas pessoas não saem disso. Então, é vibração. E o que isso tem a ver com a criatividade? Quanto mais eu estou conectada com a minha criatividade, com o divino, comigo mesma, saindo lá, igual eu falei no começo, né? E como eu falei ontem, essa onda de estresse, essa onda desses loopings que a gente entra, esse estado de sobrevivência que a gente vive, né? Então, quando eu começo a elevar a minha vibração, é assim, ó. Deixa eu pegar aqui fazer um desenho. Não sou boa de desenho na faculdade, não era meu forte, não. Mas vamos lá. Não sei se aqui vai dar pra ver. Você tá aqui, ó, né? Vivendo sua vida aí. E aqui é não sei se vai dar pra ver, nosso campo eletromagnético. E aí, isso aqui é toda interferência da vida. Aí aqui é rede social, seu chefe, seus amigos, seu marido, seus filhos, as contas pra pagar, os boletos, a faculdade, tudo. A sociedade, as fofocas, tudo. Absolutamente tudo. E você tá aqui no meio. O que acontece? Você já acorda pensando em quê? Eu tenho que pagar uma conta hoje, como é que eu vou fazer? Já foi. Já foi aqui. Você acorda, você faz o quê? Você entra no Instagram. Aí você vê já um acidente, ou então você já vê a pessoa que acordou 5:30 da manhã e foi treinar, feliz. Aí você já fica com raiva, porque hoje você não foi. Aí, mais um. Aí você começa. Aí você entra ali naquela dopamina e você fica. 10, 15 minutinhos é o suficiente para acabar com o seu dia, com a sua vibração. Porque a fulana que postou, que saiu para jantar ontem com o marido dela, e aí você não tá bem com o seu. E aí você já começa a mandar um monte de mensagem. E alguém que foi trabalhar, que posta um bom dia, que faz uma foto de um volante de um carro bom e você tá dentro do ônibus, você tá dentro do metrô, tudo apertada. Tudo isso, é isso aqui, ó. É toda essa interferência. Você chega no final do dia, só o farrapo, velho. Só o farrapo. E aí a sua energia cada vez mais vai caindo. E aí, se você já não tá bem, aí fala que alguém fez um trabalho pra você, aí você o quê? Definha cada vez mais. Como que eu elevo, então, a minha vibração? Como que eu me conecto com a minha criatividade? E, de novo, vou repetir 1000 vezes. Criatividade, quando eu falo aqui, não é para você pintar mandala, não é para você fazer só artesanato, não é nada disso. Essas coisas, essas práticas elevam a nossa vibração, faz a gente entrar num estado cerebral diferente e automaticamente você se conecta com a sua criatividade. Mas a criatividade, ela é importante para a gente sair desse estado de sobrevivência. Esse estado muito louco que a gente vive. Esse estado de estresse, igual eu falei ontem, dessa bioquímica, dessa química que invade o nosso corpo, invade a nossa mente, que é onde a gente fica doente, é onde a gente não consegue começar e realizar. Eu só começo e eu nunca realizo, né? Como eu falei ontem pra vocês, do método do começar. Eu até começo, mas eu não consigo me manter. Por quê? Exatamente tudo isso daqui, ó. Porque eu não consigo me blindar, eu não consigo ter a capacidade criativa
de conseguir não permitir que tudo isso aqui não interfira na minha vida. A gente precisa ter essa capacidade para começar a se conectar e elaborar novas redes neurais. De novo, que eu falei ontem das emoções. O que é uma memória? É uma foto das nossas emoções. Então, quanto mais foto de emoção ruim você tem, mais baixo você vibra, menos você cria, mais vida de sobrevivência você tem. Porque você só reage, você nunca age, você tá sempre em reação. Do quê? Do sistema. Então, aí vem aqui, passa uma promoção, você vai e compra. Aí vem um negócio aqui, passa, você vai e faz. Aí alguém fala que você tem que usar meia azul, você usa meia azul. Aí alguém fala que você agora você tem que fazer isso. E você nunca sai disso. Porque você tá sempre vibrando, sempre oscilando a sua vibração. Porque gasta muita energia. Ou seja, tudo isso de você acordar, de você já entrar no Instagram, já pegar o telefone, já começar a responder o WhatsApp, aí já vem aquele negócio ali, aquele estresse. Começa na noite anterior que você nem dormiu bem, você nem teve um sono reparador. E automaticamente você dorme mal, você já acorda mal. E uma coisa vai levando a outra. E você e eu me incluo, a gente nunca sai desse looping. Porque a gente não cria novas conexões neurais, novas emoções, novas manifestações, novas visualizações. Eu tô sempre vivendo a mesma coisa. Sempre. Sua vida tá boa? Tá tudo ótimo? Tá fluindo? Você tá prosperando? As coisas estão saindo? Você tá conseguindo realizar? Criou? Realizou? Tá conseguindo fluir? Tá conseguindo sair desse estado de sobrevivência? Nós estamos no estado de sobrevivência, né? Estamos. Então, quando a gente começa a sair desse estado, é que a gente está começando a entrar em conexão com a nossa criatividade, com o nosso eu. Eu vou falar da minha experiência. Para mim, era uma tormenta eu acordar com o despertador. Hoje eu acordo. Para mim, hoje é tranquilo acordar com o despertador. Mas eu tinha um negócio, porque assim, eu detesto fazer as coisas desesperada. Então, eu sabia que eu ia ter que acordar, que eu ia ter ali 1 hora e pouquinho, eu ia ter que, até para dormir bem, né? Eu ia ter que acordar, eu ia ter que me trocar rapidão, eu ia ter que tomar café rápido, sair cedo, pegar um ônibus, pegar tudo lotado, gente reclamando, tumulto, e aí tá chovendo, tá não sei o quê. E de novo, não tô falando nada de que você tem que se aventurar em ser empreendedor, não. Mas essa adrenalina logo cedo pra mim, me deixava assim num estado que eu falava, não é, isso não é vida. Existe alguma coisa além disso. Existe algo mais assim. Então, você vai começando até a criar formas. Então, eu comecei a trabalhar num emprego onde eu podia entrar às 9. Então, eu falava, nossa, eu posso sair da minha casa às 7 horas, que eu vou levar 2 horas para chegar, eu vou ter que acordar às 6. Então, no meu último trabalho, eu fui criando formas. Criando. Você precisa ser criativo para você conseguir sair desse estado de sobrevivência. Então, o que eu posso fazer para tornar o meu trajeto daqui até lá mais tranquilo? Aí eu falei, eu vou começar a ler. Então, eu ia lendo. No ônibus inteiro. Lendo coisas boas. Não ficava no celular. Então, eu li muitos livros nessa época. Então, você precisa começar a criar coisas de sair desse estado de sobrevivência. Para você começar a elevar a sua vibração. Para você começar a sair desse estado onde a gente fica
só sobrevivendo, vibrando, atraindo gente. Que nem ontem. Eu fiz os stories ontem, não sei quem acompanhou aqui. Não subiram os meus stories. E eu comentei nos stories que eu venho fazendo esse trabalho de não entrar em discussões, de não entrar em energia que não, sabe, que não tem nada a ver comigo. Por quê? Eu quero manifestar algo, eu estou em processo de criação, então eu preciso condensar essa minha energia para eu colapsar, para eu manifestar, para eu cocriar, para eu realizar. Então, quanto mais você vai condensando o seu foco e a sua energia e se protegendo e não permitindo que outras interferências atrapalhem isso, você manifesta mais rápido. Você manifesta, porque o que faz a gente não manifestar, cocriar, realizar, são essas interferências aqui. Você se distrai o tempo todo. Você não tem foco. Então, você vai distraindo e não realiza. Você começa e abandona sempre o processo. E aí, ontem, aconteceu um episódio que eu fui falar dele nos stories, e eu falo, a minha espiritualidade, ela me blinda e me protege, né? Porque aconteceu uma situação e eu fui relatar isso nos stories. Os stories não subiram. Simplesmente assim. Subiu 1, 2, que eu acho que não tinha a ver, que eram... Eu falei do assunto e aí eu fui realmente falar de uma pessoa. Esses stories que eu falei dessa pessoa não subiu. Então, assim, são os sinais, tipo assim, meu, ó, nem gasta a sua energia com isso. Mas eu precisei me posicionar com essa pessoa e era disso que eu estava falando nos stories, né? Que muitas vezes a gente foge das batalhas e que essa energia, muitas vezes de você discutir, de você pôr ali aquela energia pra fora, você está se posicionando, você está fazendo essa energia sair, porque muitas vezes você fica ali se consumindo disso. E eu fui comentar isso nos stories, até para trazer de exemplo e tudo mais, porque foi uma pessoa que queria desconto no meu trabalho, sabe? E aí eu peguei e contei, e os stories não subiram. Os stories simplesmente ficaram vermelho lá, que não vai. Então, eu entendi ali a minha espiritualidade falando comigo, quem quer que seja, para eu não entrar nessa frequência, para eu não me alimentar daquilo. Eu fiz certo de ter falado como eu falei com a pessoa? Fiz, mas eu não precisava ter vindo aqui nos stories falar disso. Por quê? Cai a minha vibração. Pra que eu vou ficar? Já não resolvi? Ótimo. Fim. Resolvi com a pessoa. Poderia ter vindo aqui e falado outra coisa. Mas o que eu falei da pessoa não subiu nos stories. Aí eu apaguei tudo. Falei, quer saber? Eu vou tirar realmente essa energia daqui e fim. Então, a vibração, ela atrapalha na nossa criação. E não é só a criação, de novo, de pintar mandala. É a criação da nossa vida. Porque a gente vai sujando a nossa energia, a gente vai se conectando. A fofoca, sabe? Tudo. Tem coisas que não... Se você tá no momento de cocriar, no momento de manifestar algo, alguma coisa que você quer muito, por isso que a gente fala, não conta pra ninguém. Por quê? Você não sabe como tá aquela energia daquela pessoa. E se você não está com aquilo forte dentro de você, a interferência daquela pessoa vem e te afeta. Entra ali. Que às vezes aquela pessoa vira e fala assim, ah, mas não... Acho que não ficou bom esse seu trabalho, não. E será que vai vender? Acho que as pessoas nem estão comprando. Não sei. Tá mudando as coisas. E aí, minha filha, você foi de embrulho. Porque você começa... Aí as suas crenças de frustração, as suas crenças de derrota, as suas crenças familiares, tudo. Você cria uma conexão com isso. Que são as fotos lá, são as memórias. Você só tem memória disso. Você desiste. Então, o que eu preciso fazer para sair disso? Eu preciso me concentrar nisso aqui. Eu preciso cada vez mais fazer meditação. Eu preciso cada vez mais me conhecer. Eu preciso cada vez mais criar conexões neurais de emoção boa. Eu preciso vibrar cada vez mais alto quando eu faço um trabalho. Fez um trabalho, comemora.
Porque essa comemoração, essa vibração, essa emoção, o seu cérebro vai tirar uma foto disso e cada vez mais você vai ter memórias de coisas boas. Então, quanto mais eu tiro foto quanto mais meu subconsciente tira foto de boas emoções, mais memórias boas eu vou ter. E automaticamente eu vou criando um novo sistema neural e vou transformando o meu DNA, vou transformando a minha biologia em vibrar em coisas boas, em atrair coisas melhores, atrair pessoas bacanas. Então, como que a gente tem que começar o nosso dia? Seja uma oração, seja agradecendo. Essa vibração vai conectar a gente a essas emoções, né? A você olhar, agradecer já a cama que você dormiu, agradecer o quarto coberto que você tá, agradecer o que você tem na geladeira, agradecer o café. Todas essas, quando a gente fala de gratidão, é que viralizou de um jeito e virou, sabe, assim, gratiluz e grate não sei o quê. Porque as pessoas hoje em dia só ficam falando e repetindo igual um papagaio. E realmente não sente, porque se a gente sentisse a real gratidão, o planeta não estaria do jeito que está, porque nós emitiríamos tanta coisa boa que as coisas não estariam assim. Mas a gente faz da boca para fora. E tudo bem, vai fazendo da boca para fora, vai chegar uma hora que seu cérebro vai entender, eu acho, né? Então, é isso a vibração. Por que eu preciso vibrar alto? Para eu me conectar com a minha criatividade. O que é a minha criatividade? É a minha centelha divina, é o meu eu, é o meu emocional. Criar uma vida melhor, se conectar. E como que eu faço isso? De novo, né? Eu tenho que sair desse estado louco de sobrevivência. Sair desse estado só de, sabe assim, de atenção, de alerta, de fuga. Eu tô sempre muito louca. Eu tô sempre desesperada, eu tô sempre correndo, eu tô sempre, sabe, vivendo nesse desespero. E meu corpo vai ficando cada vez mais com cortisol, com tudo. E isso, chega uma hora que o corpo não aguenta, as células vão morrendo. E a gente vai definhando, a gente vai adoecendo. Então, a gente tem que sempre se conectar. Para de ficar vendo fofoca, para de ficar vendo a vida dos outros, deseja o bem pro outro. Fechando a história que eu falei dessa querida que veio me procurar ontem sobre o trabalho, foi o que eu falei para ela. Entre em estado de oração, se fortaleça. Se eu fosse uma picareta, eu ia falar para ela, R$1.000, eu faço um trabalho para você. Desfazer, né, trabalho. Entra em estado de oração, entra em estado de vibração, agradece, acorda, põe a sua energia em outra coisa, põe a sua energia no trabalho, em dar risada, em ver um filme de comédia, sai dessa frequência, para de pensar que alguém fez algo pra você, porque quanto mais você fica ali pensando que alguém fez alguma coisa pra você, isso vai virando uma crença e realmente acontece. Certo? Nossa, quanto eu já falei? 40 minutos. Então, por que é importante eu vibrar alto? Porque eu vou estar em contato com a minha criação, com a minha criatividade. E automaticamente eu vou desbloquear esse meu estado criativo. Eu vou estar em criação, em manifestação, em cocriação, chame como você quiser chamar. Mas eu vou condensar essa energia e a possibilidade de eu colapsar, de eu manifestar, de eu realizar, ela cresce a cada dia. Então, o que acontece? Que eu vejo demais nas minhas alunas. Começa e desiste. Começa e desiste. Não sabe sustentar a energia. Que a gente vai passar por altos e baixos. E a vida é isso. Tem dia que vai dar certo, tem dia que não vai. Tem dia que você vai vender, tem dia que não vai. Tem dia que o dia vai fluir, que é uma beleza. Tem dia que o dia não vai fluir. E você tem que estar preparado emocionalmente para isso, né? Porque se qualquer vento que bate na sua bunda você desiste, ou então você para, você perde. E por que você para? Porque a sua conexão
Os seus neurônios, as suas conexões neurais, elas só reconhecem isso. Ela vira um looping, né? É um estado químico, igual eu falei ontem, né? É um viciado. A gente fica viciado em dar errado. A gente fica viciado nessa química que o nosso corpo produz. Porque o nosso subconsciente entende que é bom. Então, toda vez que você tá saindo desse estado, começou alguma coisa, aí você vai, começa, aí de repente acontece alguma coisa, e aí você volta, vai perdendo aquela energia e volta para aquele estado. Por quê? Você já tá tão viciado nisso aqui, nessa química, o seu corpo já produziu tanto essa química aqui, que você vai sentindo falta, você vai sentindo abstinência de sentir de novo isso daqui. E aí, você tá fraco, você volta. E aí você volta do zero. Então, quanto mais emoção você criar na sua jornada, quanto mais emoção, mais estado, mais tudo você vai criando, você vai fazendo, fortalecendo e crescendo isso. Por isso que eu sempre falo, é mais fácil você criar uma crença nova do que desfazer uma velha. Porque toda vez que você pensa na velha, você se conecta com aquela energia. Então, quanto mais isso aqui vai crescendo, mais você se conecta com essa nova crença que você está formando. E aí você não sente vontade de voltar. É igual os relacionamentos tóxicos, né? Você tem sempre vontade de voltar para lá, porque aquela química vai. Porque a sua vibração tá baixa. Você não consegue elevar a sua vibração, porque aquele relacionamento tóxico, ele vivia aqui nessa vibração. E o seu subconsciente, o seu corpo físico mesmo, até a parte sexual, tudo, a química do corpo, ela estava acostumada com esse estado. E o que você faz? Você volta para aquele relacionamento. Toda vez, por isso que muitas mulheres, muitas pessoas não conseguem sair de relacionamentos abusivos, porque ela tem conexões neurais que associam aquele, e aí isso vem, né, das crenças, de como ela cresceu, de como ela entende que é o amor e tudo mais. Então, para ela viver aquilo ali, aquela relação, é muito bom. O corpo dela sinaliza e pede, né? Então, o que ela faz? É igual a música do Zé de Camargo e Luciano, cada volta é um recomeço. Você quer se alimentar daquilo. Por isso tem gente que fala, nossa, parece uma droga, é um vício essa pessoa. Eu sou viciada nela. Porque realmente é um vício. Então, a sua vibração, você nunca sai daquele patamar. E por isso que você sempre se conecta com esse tipo de gente. Se você eleva a sua vibração, saindo disso e se mantendo cada vez mais aqui, você pode ver, você se afasta, você cria novos relacionamentos, você cria novas conexões, você cria coisas novas, você cria estados novos. Por isso que é criar atividade. Você cria uma nova atividade. Criação, você cria a ação, né? Então, elevar a vibração é extremamente poderoso, porque aquela pessoa que era uma pessoa tóxica, ela tá vibrando no quê? No ciúme, na raiva, na inveja, na vitimização, nos problemas, em tudo. Tá aqui, ó. E aí você tá perto. Você sempre volta pra onde? Por quê? É a química. Você se atrai como um drogado mesmo. Você quer aquilo. Então você precisa criar novas conexões neurais. Você precisa criar uma nova química no seu corpo para você entender. E muitas vezes o que acontece, né? Eu não tô acostumada com isso. Eu não tô acostumada com essa nova. Por quê? Vai estranhar, porque você só tem ali conexões de coisa, daquele tipo de relacionamento. Que você vai achar que era legal, seu subconsciente entende que era muito bom. E não era. Como que você tem a percepção de que não era? Porque você vê os resultados da sua vida. Exatamente, é um imã. É um imã, porque o imã é o quê? Eletromagnético. Ele se atrai, né? Então, as químicas ali, ó, do corpo, fica ali. Então, você precisa elevar a sua vibração para você, como um imã, se conectar com novas pessoas, com novas conexões, com novas experiências e manifestar. Então, assim, como eu sei que eu estou vivendo? É só você olhar os padrões da sua vida, né? Então,
eu vou falar de mim. Eu sempre tinha esse padrão. Eu começava um negócio, saía do CLT. Não, porque eu nunca consegui manter uma rotina no CLT. O meu maior tempo foi 3 anos. Essa coisa de viver em rotina me deixava assim, chegava um período ali, eu já não queria mais. Então, quando eu saí do CLT, eu ainda tinha esses pensamentos. Então, assim, às vezes dá uns gatilhos, gente. Por quê? Você tem que se manter, você tem que sustentar. E aí entra a resiliência, né? Que a gente ouve falar muito. Então, a gente precisa cada vez mais reforçar isso. E eu, muitas vezes, acabava voltando. Sempre voltava. E até que eu fui fazendo, fui criando, meu negócio foi fortalecendo. E aí, isso foi, né? Então, assim, eu ainda tenho gatilho disso. Eu ainda tenho. Mas na hora eu já... Opa! E é você aprender isso também. Você aprender os gatilhos que te dão a você saber identificar. Por quê? É muito tempo ali uma conexão neural sendo alimentada. Ela tá muito forte. E os gatilhos vêm. E toda vez que tem um gatilho, dispara aquela emoção. E aí você volta para aquele lugar. Então, é cada vez mais você reforçar. E quando você observa isso, é sinal que tem algum padrão ali que não tá bom, né? Alguma coisa que você tá repetindo, que talvez você não conseguiu mudar ainda. Mas eles são bons para você identificar, né? E se você consegue identificar e ressignificar, né? Não. Por quê? Subconsciente, você tem aquela conexão neural e é eletromagnético, é energia, você acaba atraindo. Por isso que a gente fala assim, agora que eu comecei um negócio, eu tô atraindo um monte de trabalho, um monte de gente me chamando. Porque você ainda tem lá essa crença vibrando. Isso aqui é só matéria, gente. É só pra gente conseguir viver nessa dimensão. Então, é isso, né? Tipo assim, tava solteira, aí agora arrumei alguém, agora aparece um monte de gente. Né? Por quê? Eletromagnético, atrai, né? Então, a gente tem esses gatilhos que a gente precisa começar a transformar isso. E uma das formas que a gente transforma é criando novos padrões. Então, vou sempre repetir. A criatividade não é para você pintar mandala, não é para você só fazer artesanato. Essas coisas vão te levar a um estado neural, cerebral, uma frequência cerebral, onde você vai ter uma qualidade de vida diferente. Você vai sair desse estado de estresse. Mas também, se você não tiver essa percepção de se manter nisso, você sempre vai voltar para esse estado de estresse, para esse estado de sobrevivência, que é o que eu falei no começo. É acordar desesperado, é ir para um trabalho, é um chefe, né? Que foi o que eu falei da vibração. É um chefe que tá no seu pé, é um local de trabalho onde você chega, onde as pessoas falam mal uma da outra. Sabe, assim, tudo aquilo ali. Viver nisso, né? Então, a gente precisa começar a criar caminhos para sair disso. Para criar uma nova vida diferente, para vibrar diferente. Para você começar a atrair novas conexões, novas experiências. E parar de atrair isso, né? Então, por isso que é importante a gente aprender a criar. Que quanto mais eu estou nesse estado de vibração e de frequência cerebral, mais eu consigo me blindar dessas coisas, mais eu consigo criar, mais eu consigo me conectar com o meu eu. De novo, a nossa criatividade é o nosso centro do amor, é o nosso centro criativo. É a criação. Você veio de onde? Do ovo? Da galinha? Quem, né? Do meu pai. Não, né? Entende? Somos imagem e semelhança. Então, somos uma cocriação de algo muito maior. Entende? Então, quando eu estou conectada com a minha criatividade, eu estou conectada com a minha essência, com essa criação, com essa fonte divina e de vida. E automaticamente
eu vou saindo desse estado de sobrevivência. Porque o estado de sobrevivência, quem cria é o sistema. Cada vez mais. E vai criando N coisas, N doenças, N remédio pra você tomar, N coisa pra você fazer, pra você enlouquecer aqui, pra você se frustrar aqui. E você vai vivendo sempre num estado de sobrevivência, se desconectando cada vez mais com o seu eu. E vivendo uma vida de escravidão, vivendo uma vida onde você sofre, aonde você tá sempre bloqueado, aonde você sempre tá se sentindo menos. Então, por isso que a gente precisa tá cada vez mais criando, se conectando com isso. Certo? Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aqui. Nossa, eu falei demais. Misericórdia. Isso que eu falo que vai ser rapidinha a live. Tem misericórdia, ó. 1 hora quase de live. Certo? Vou esperar um pouquinho porque dá um delay do Instagram. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. E amanhã, de novo, eu também. Que por sinal, minha criatividade hoje estava bem maravilhosa. Fiz muita comida boa hoje. Muita não, né? Fiz comida boa. Obrigada, pá. Espero que sua criatividade por aí esteja bombando, hein? Tô curiosa pra ver. Mi, obrigada sempre. Sempre, sempre. E é isso, certo? Amanhã, eu acho que eu tô pensando em entrar um pouquinho mais tarde, porque eu tô vendo que depois do 12h20, meio-dia e alguma coisa. E eu também amo falar disso, misericórdia. Gente, se eu pudesse, não, eu posso falar disso o dia inteiro, que eu me vejo velhinha, com 60 anos, 70, 80, 90, 100 anos falando disso, dando palestra, viajando o mundo e falando. Eu me vejo desse jeito na vida. Então, eu amo falar disso e amo falar da criatividade, amo trazer essas coisas em forma de criatividade. Como eu falei ontem pra vocês, assim, às vezes, e eu vou falar isso pra fechar, às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente sente um chamado e a gente não tem clareza do que a gente tem que trazer, do que a gente tem que compartilhar. Mas eu sempre sigo a minha intuição. Sempre, 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 sempre. E as coisas, elas vão tomando forma, as pessoas vão chegando, sabe? As coisas vão acontecendo, né? Quando você se coloca no caminho, o caminho aparece, né? Ele se forma ali pra você. Então, eu sinto que essa jornada, eu sinto que as coisas que eu quero trazer daqui pra frente é pra formar esse meu futuro, que eu me vejo desse jeito. Eu a cada dia quero me imbuir disso, quero estudar mais, quero falar mais, quero trazer mais. E quem gostar e quem quiser vai se banhar e vai se aproveitar disso. Mas a gente não pode permitir que o julgamento, que nem é do outro, que é nosso mesmo, né? Os nossos bloqueios impeçam a gente de trazer as maravilhas que tem dentro de nós, de trazer o melhor de nós, de colocar o melhor, seja você servindo as pessoas na rua, seja você fazendo o seu trabalho, você sendo um gerente, você sendo um médico, uma enfermeira, né? Essas coisas não pode impedir, sabe? Então, assim, sentir o que você tem que abrir um stories e falar alguma coisa, uma mensagem, não permita que um medo ou, né, a nossa mente bloqueie a gente, falar, ninguém vai estar vendo. E não é isso, né? Então, assim, não deixe de levar a sua mensagem, não deixe de compartilhar algo que tá dentro de você,
por você achar que ninguém vai estar ouvindo, que não vai fazer a diferença na vida das pessoas, porque faz. Segue sempre a sua intuição, porque pode não ter clareza, pode não, sabe, as coisas não estarem fazendo sentido agora, mas um dia vai fazer, porque é o que eu falei tudo na live, é a conexão se formando, é essa coisa criando energia para uma hora colapsar e acontecer. Certo? É isso. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até amanhã. Se eu mudar o horário da live para um pouquinho mais tarde, meio-dia, meio-dia e 30, eu aviso nos stories, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.